E aí, tá tudo bem? Seguinte, uma pergunta aqui. Para cada trabalho fotográfico que você faz, quanto tempo mais ou menos você fica no Lightroom? Por exemplo, aqui no meu caso, para cada 1, 2 horas fotografando, eu devo ficar umas 4, 6 horas no Lightroom. Isso desde a importação, organização, seleção, classificação, fazer ali os ajustes básicos de luz e cor, aplicação dos presets, até a finalização e exportação dessas fotos, tanto para arquivos digitais em mídias sociais e também para trabalhos em materiais impressos. Então, me conta aqui nos comentários quanto tempo mais ou menos você fica no Lightroom para cada trabalho fotográfico. E a fim de agilizar, de otimizar esse tempo investido no Lightroom, eu resolvi fazer o vídeo de hoje com algumas dicas de atalhos bem interessantes. Então assiste esse vídeo até o final, que eu tenho certeza que você vai aprender muita coisa legal aqui hoje. E no final do vídeo tem um atalho bônus que ele vai nos auxiliar a entender melhor o funcionamento do Lightroom. Então, sem mais enrolação, vamos ali para a tela do computador aprender um pouco mais. Vamos nessa! Bora lá então, Lightroom aberto aqui, e a primeira coisa que eu fiz foi criar um novo catálogo com as teclas de atalho Ctrl O. Ele abre uma janelinha aqui no computador para a gente escolher aonde vão ficar essas fotos, esse catálogo. Como eu acabei de criar, vou fechar e vamos importar essas fotos para o Lightroom. Próximo atalho, Ctrl Shift I. Ele vai abrir dentro do Lightroom aqui uma janela nova para mostrar de onde está vindo essas fotos, quais são os discos disponíveis que tem no computador para importar essas fotos. No meu caso, está aqui no disco D, Lightroom Test, Imagens. Essas aqui são as imagens que estão dentro dessa pasta e eu vou importá-las. Nessa parte aqui de importação, tem um atalho que eu utilizo bastante, que é o Ctrl F. Clicando aqui em Ctrl F, abre uma barrinha aqui de busca, onde eu posso colocar os códigos, os nomes das imagens. Por exemplo, eu falo mais sobre isso nesse vídeo aqui. Eu envio as fotos para o cliente, ele escolhe, me devolve essas fotos selecionadas e todas elas têm um número, um código, um nome de arquivo. Eu dou um Ctrl C, Ctrl V, colo aqui nessa busca e consigo então encontrar as imagens que eu preciso. Por exemplo, num casamento eu precisei entregar 100 imagens, só que eu enviei para as pessoas escolherem num pacote com 1000 fotos. Na hora de fazer essa seleção, esse atalho aqui vai salvar bastante. Quer entender um pouco mais? Dá uma olhada nesse vídeo aqui. Sabe quando a gente esbarra sem querer no teclado e aparece ou desaparece alguma coisa? Então, uma dessas teclas poderia ser o Tab. Clicando aqui em Tab, ele vai ocultar os painéis laterais, e Shift Tab ele vai ocultar tanto os laterais e também o superior e o inferior. Para voltar é só clicar novamente em Shift Tab. Aqui na parte de baixo tem uma barrinha de ferramentas que, se no seu não estiver aparecendo, é só clicar na tecla de atalho T. No caso aqui, o meu vai desaparecer e clicando novamente ele vai aparecer. Aqui na parte de cima temos alguns módulos, como biblioteca, revelação, mapa, livro, entre outros. Podemos clicar aqui, próximo, com o botão direito e desabilitar algumas dessas funções, porque não vamos utilizar. Tem uma tecla de atalho que podemos esconder somente essa faixa de cima, que é a tecla de atalho F5. Essa parte de cima então vai desaparecer, e se quisermos ocultar também essa linha de filme, essa parte de baixo onde fica as fotos, a gente clica na tecla de atalho F6, o painel aqui do lado esquerdo F7 e o do lado direito F8. Para retomar é só apertar novamente. Tem como navegar também por esses módulos com o atalho Ctrl Alt 1, que é aqui Biblioteca, e se eu quiser ir para o módulo 2, Revelação, eu posso clicar em Ctrl Alt 2 e ele vai para o modo Revelação. Vou voltar para o modo Biblioteca e vamos falar um pouquinho mais sobre essa barra de ferramentas aqui. Estamos visualizando no modo de Grid, mas tem como ser visualizado no modo Lupa, uma foto por vez. Posicionando o mouse aqui em cima desses ícones, além do nome, vai ter também a tecla de atalho.
Aqui está em grid, modo lupa, tecla de atalho E. E se quiser voltar, tecla de atalho G. O próximo aqui é modo de exibição de comparação. Vamos supor que você fez várias fotos e você quer comparar uma foto com a outra para poder deletar ou para tirar aquela dúvida. Então, seleciona aqui a primeira foto, a segunda foto e tecla de atalho C. E ele vai nos mostrar aqui essa comparação. Isso serve para a gente escolher, caso tenha dúvida em uma foto ou outra, verificar se o balanço de branco está condizente nas duas imagens, se a edição está de acordo, está parecida nas duas imagens. Então, esse é um atalho bem interessante para se utilizar. Para voltar aqui, tecla de atalho C. Às vezes a gente está editando uma foto e quer ter uma prévia dela de uma forma mais única, sem tanta informação na tela. Tem dois formatos aqui interessantes. Primeiro, tecla de atalho F, que vai dar um full screen e a imagem vai para tela cheia. E tem como também a gente escolher aqui a tecla de atalho L. No caso, ela não vai para tela cheia, vai escurecer somente as laterais da imagem, ficar um pouco mais escurecidas. E tem como também, clicando mais uma vez, ficar totalmente preto. Então, ele vai ficar assim. E essa é uma tecla de atalho que, se apertar sem querer, pode ser uma dor de cabeça. Então, voltando aqui, apertando novamente a tecla L. Na parte de baixo aqui do monitor ficam algumas informações de aplicativos, programas que estão abertos, tempo, hora, tudo isso. Para ganharmos um pouco mais de espaço, tem como clicar em Shift F, novamente Shift F, e vai ficar o Lightroom em tela cheia, não vai ter essa barrinha no monitor aparecendo mais. A gente ganha um pouco mais de espaço para trabalhar. Continuando aqui no modo biblioteca, vou falar agora um pouquinho sobre o modo de classificação de imagens. Podemos classificar com estrelas, clicando nas teclas 1, 2, 3, 4 ou 5. Assim a gente define quantas estrelas cada imagem merece. O modo de classificação dessas estrelas vai variar de pessoa para pessoa. Não é o intuito desse vídeo falar sobre isso, mas caso você queira ver como é que eu faço essa parte de gestão, de organização dos meus arquivos, deixe o seu comentário aqui embaixo. Tem como a gente também rotular as nossas imagens por cores, que 6 seria vermelho, 7 seria aqui amarelo, 8 verde, 9 azul. Para tirar esse rótulo de cor, é só clicar no 9 aqui, que foi a última escolhida. E as estrelas, se quiser tirar, é só clicar em 0. Tem como a gente marcar uma foto como selecionada também, pela tecla de atalho P. Ela vai ser sinalizada como uma foto escolhida. E tem como a gente marcar aqui também com a letra X, que vai definir como uma foto rejeitada. E caso você queira remover uma dessas sinalizações que você fez na foto, é só clicar na tecla de atalho U, que vai remover esse sinalizador. A parte de biblioteca ficou então de todos os atalhos que eu acho interessante, que eu normalmente utilizo. Vamos para o módulo agora de revelação. Como eu tinha dito, tem como navegar pelos modos utilizando o atalho Ctrl Alt 1, Ctrl Alt 2 e assim sucessivamente com os outros módulos, mas eu vou então utilizar uma tecla de atalho muito mais prática para ir para o modo revelação, que é a tecla de atalho D. Clicou D, ele vai direto para o modo revelação. Vamos falar um pouquinho sobre esse módulo agora. Aqui do lado direito, na parte de cima, temos o histograma. O histograma nada mais é do que a leitura de brilho na nossa imagem, de iluminação, de exposição na nossa imagem. Começando aqui no canto esquerdo, os pretos, depois as sombras, os médios, os realces e os brancos. Essa tecla de atalho J, quando a gente clica nela, ela faz o seguinte: ela nos mostra tudo de azul que está sem informação nos pretos e tudo que está sem informação nos brancos. Dá uma olhada. Eu vou puxar os pretos um pouco mais para a esquerda e vou puxar os brancos aqui um pouco mais para a direita.
tudo que está em azul já não tem informação nenhuma nos pretos e tudo que está em vermelho já não tem informação nenhuma nos brancos. Desde que a gente está fotografando, é muito bom prestar atenção no histograma da câmera. Para então desabilitar, é só apertar aqui a tecla de atalho J. Um pouco mais abaixo temos aqui uma barrinha com várias ferramentas e a primeira aqui é a de corte, que a tecla de atalho é R. Posicionando o mouse aqui sobre, ele vai nos mostrar. Só que muita gente não sabe, talvez você saiba já, caso não, deixe aqui nos comentários, que não temos somente esse modo de corte aqui no Lightroom, de regra dos terços. A tecla de atalho O vai nos apresentar várias formas aqui da gente fazer esse corte em outras composições. Por exemplo, aqui a espiral de Fibonacci. Por exemplo, ela está começando aqui na parte de baixo e indo para a parte de cima. Mas tem como eu posicionar ela de uma outra forma, clicando em Shift O. E ela vai se movimentando pela foto. Posso clicar aqui no canto e fazer o ajuste. Vou trocar de Fibonacci para a regra dos terços, deixar a imagem aqui bem centralizada e posso confirmar. Mas temos outras opções legais aqui dentro da ferramenta de corte. A tecla de atalho aqui, X, vai fazer com que essa foto que está na proporção horizontal, ela fique na vertical. Agora eu tenho uma foto que está na mesma proporção, só que na vertical. Então, dentro da ferramenta corte tem várias coisas bem legais. Eu vou dar um Enter aqui para confirmar esse corte. E caso eu queira voltar ao que estava, ao invés de vir aqui, clicar e fazer tudo novamente, eu posso dar simplesmente Ctrl Alt R. Ele vai redefinir as configurações de corte. Então, a ferramenta de corte tem várias coisas interessantes. Clicou em R, pode variar aqui na letra O pelos modos. Shift O você inverte, dependendo da função que estiver aqui, o modo de composição que estiver aqui para fazer esse corte. E caso você queira inverter, você pode clicar em X. E caso você queira redefinir, você pode dar um Ctrl Alt R. Então, essa ferramenta tem bastante coisas legais aqui. Se você aprendeu alguma coisa até agora nesse vídeo, deixe o seu like aqui embaixo. Vamos continuar, que a próxima ferramenta aqui é o Mascarando. Aqui eu não vou falar muito, temos o pincel, que é o atalho K, o degradê linear M, degradê radial Shift M e várias outras opções aqui. Um pouco mais abaixo, temos aqui o tratamento cor e preto e branco. Clicando em preto e branco, a gente deixa a foto preto e branco. Mas tem como fazer isso com uma tecla de atalho. Vou deixar aqui em cor e a tecla de atalho para deixar a foto em tons de cinza é a letra V. Então, estamos aqui editando, você quer ver se uma foto fica boa em preto e branco, ao invés de buscar um preset aqui em preto e branco ou arrastar o mouse para poder clicar, você pode simplesmente usar essa tecla de atalho V. Vou voltar a imagem aqui para colorido e temos um pouco mais abaixo um seletor de balanço de branco. O seletor de balanço de branco aqui você pode pegar ele clicando com o mouse, mas também ele mostra aqui que ele tem um atalho que é a tecla W, que faz com que seja muito mais rápido. Clicou, selecionou, ajustou o balanço de branco, pode clicar de volta em outros lugares para encontrar o melhor ajuste desse balanço de branco. E é isso. Ah, mas um detalhe falando em balanço de branco. Tem como a gente fazer o balanço de branco automático. Por exemplo, eu vou bagunçar aqui essa imagem. Vou deixar desse jeito. E podemos usar a tecla de atalho Ctrl, Shift, U. E ele vai fazer o balanço de branco automático. Às vezes fica bom, às vezes não fica, mas dependendo da situação da imagem, ele vai corrigir esse balanço de branco, pelo menos para a gente fazer primeiro aquele tratamento básico da imagem. E aqui na parte de baixo temos esse tom, o tom automático, que são aqui exposição, realces, sombras, brancos. Às vezes a gente vai ter que fazer esses ajustes mínimos, básicos na imagem. E tem como a gente fazer isso de forma automática. Se liga só. Vou resetar aqui e clicando nas teclas Ctrl mais U, o Lightroom faz
esse ajuste de tom básico. Às vezes fica bom, às vezes não fica, mas para essa primeira seleção de imagens é algo que vai te dar um pouco mais de tempo, de mais agilidade. Uma coisa legal também é que tem como copiar as configurações de uma foto para a outra. Por exemplo, eu vou aplicar aqui esse preset, vou abaixar um pouquinho aqui o balanço de branco e vou copiar as configurações dessa imagem para uma outra. Ctrl Shift C, ele abre essa janelinha aqui de copiar configurações. Você pode escolher o que você quer copiar. Eu vou clicar em copiar, vir nessa foto aqui e dar um Ctrl Shift V. E ele copia. Podemos então agora clicar na primeira foto e na segunda foto, tecla de atalho C. E agora a gente tem as duas imagens na tela aqui para fazer esse comparativo, se ficou próximo, se uma foto está mais escura que a outra, se o balanço de branco ficou adequado para as duas fotos. Vou clicar em C novamente para fechar e vamos falar agora de antes e depois. Para ver o antes e depois de uma foto também é algo bem simples e tem algumas opções. A primeira delas é colchete fechando. Clicou, ele mostra o antes, clicou de novo, depois, antes e depois. Para visualizar esse antes e depois com as duas imagens na tela, tecla de atalho Y. Ele vai mostrar aqui do lado esquerdo antes e do lado direito o depois. Tem como também visualizar dessa maneira aqui, ó, Shift Y. Ele vai deixar meio a meio, de um lado aqui o antes e do outro lado o depois. E tem uma outra forma, Alt Y, que agora é a parte de cima o antes e a parte de baixo o depois. Para voltarmos aqui e ver somente o depois, é só apertar o Y aqui novamente. Tem uma função bem legal que pode ser útil em alguns momentos, em algumas imagens, que é rotacionar essa imagem. Ctrl, colchete, abrindo, ela vai rotacionar a imagem no sentido anti-horário e colchete, fechando, vai rotacionar no sentido horário. Às vezes a gente quer uma nova perspectiva, um novo ângulo para alguma foto, para a gente enxergar um pouco diferente aquela imagem, e essa função de rotacionar pode ser bastante útil para você. Caso você tenha feito aqui a sua edição, mas não gostou e quer redefinir, quer voltar lá do zero, você pode clicar aqui em redefinir, mas tem uma tecla de atalho para isso, que é o Ctrl Shift R, que ele vai redefinir. Mas caso você gostou da sua edição e quer criar talvez um preset para aplicar nas outras imagens em outros momentos, a tecla de atalho é Ctrl Shift N. Você vem cá, coloca o nome, escolhe o lugar para onde vai, novo grupo ou ZTL, pré-definições de usuário, e pode criar o seu preset. Caso você queira selecionar todas as imagens para exportar todas de uma vez, você pode clicar sim na primeira e na última, segurando o Shift, mas pode também usar a tecla de atalho Ctrl A. E caso queira desselecionar todas as imagens, tecla de atalho Ctrl D. Às vezes estamos editando a foto aqui no Lightroom, mas queremos fazer algum micro ajuste ou algum ajuste lá no Photoshop. Podemos clicar com o botão direito e editar aqui em Adobe Photoshop, mas uma tecla de atalho mais interessante é Ctrl E. Ele vai falar aqui o que editar, algumas informações, e você define e ele vai abrir lá no Photoshop. Aí é só dar um Ctrl S lá no Photoshop quando terminar, que a foto volta para cá, finalizada com o que foi feito lá no Photoshop. Eu vou fechar aqui e é isso. Chegamos então ao último atalho desse vídeo e basicamente aqui é um atalho mais importante, que é o seguinte. Quando você estiver aqui no modo biblioteca, eu vou voltar com o atalho Ctrl Alt 1, você pode clicar em Shift H e dentro do Lightroom vai abrir aqui essa janelinha com todos os atalhos possíveis na biblioteca. E vou clicar agora na tecla D, vem para revelação, Shift H e vai abrir uma outra janela com todos os atalhos dessa aba aqui de revelação. Então é isso, eu espero que você tenha gostado. Se gostou, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. O que eu tinha para falar era isso. Um forte abraço para você e tchau!